Então, pessoal, essa nova temporada de animes de 2026, a temporada de animes de inverno de 2026, ela veio bastante promissora. Dentre vários animes que já foram confirmados a sua sequência para estrearem nesses primeiros meses de 2026, como Frieren, segunda temporada, Fire Force, a temporada final, né? A primeira parte, e dentre outras, né? Como Jujutsu Kaisen, terceira temporada. Teve um anime em específico que estreou agora dia 3 de janeiro e ele vem trazendo muita discussão na internet, né? Ele vem sendo muito elogiado, tem notas muito altas de cerca de 8.8 ou 9, 10 nas redes sociais, né? Os críticos avaliando e verificando que o anime ele é muito promissor e tem tudo para ser o melhor anime da temporada. A Crunchyroll já apostou muito no marketing desse anime, né? Já está colocando o trailer em quase todos os anúncios de anime, todos os AdSenses do YouTube, e parece que esse anime ele vai ser realmente o melhor da temporada, levando em conta o orçamento, né? A qualidade da animação e tudo que tem sendo divulgado sobre esse anime até agora. Então, vamos falar dele, né? O anime é o anime que estreou recentemente, o seu primeiro episódio, né? É o Sentence to be a Hero. Sentence to be a Hero. Sentenciado a ser um herói. Nesse anime, a gente acompanha um mundo de Dark Fantasy, que é uma fantasia pessimista, uma fantasia que geralmente é um futuro trágico. Esse tipo de história vem ganhando muita popularidade, né? Com o sucesso de Berserk, que também é uma dark fantasy, onde o protagonista ele é imerso num mundo meio que sem esperança, um mundo negativo, onde ele está numa situação trágica, num caminho onde ele não pode se livrar, um caminho diferente assim que de um herói shonen comum. É um mundo sem esperança, ruim, onde meio que tudo deu errado. Aí o protagonista do Sentence to be a Hero, o Shiloh, ele nesse aspecto é muito parecido com o Guts, que é o protagonista de Berserk. E o Shiloh, ele tá imerso num mundo, o mundo de Sentence to be a Hero, onde os heróis, eles não são o conceito comum de herói, né? Eles não são os mocinhos, não são o salvador da pátria, eles não são a pessoa escolhida para salvar o mundo. Nesse mundo de Sentence to be a Hero, os heróis, como o próprio nome já diz, eles são meio que amaldiçoados. São prisioneiros que têm que viver loops temporais, têm que enfrentar guerras contra demônios em loops temporais de uma maneira imortal e ficar sempre revivendo para matar demônios. Basicamente, o herói aqui é um prisioneiro, é um amaldiçoado, é uma pessoa que está na estrada da morte. É meio como se fosse um esquadrão suicida, onde você que está preso vai ter que bancar o herói, vai ter que trabalhar meio que pro governo para ser o herói, assim, para salvar as coisas. E a partir daí, a partir desse primeiro episódio, a gente já vê uma mudança de paradigma sobre o que a gente conhece como anime normal, como anime shonen. O herói, ele já não é herói, ele é um prisioneiro. As deusas desse mundo também, elas não são deusas comuns que são adoradas, são extremamente paparicadas, tem toda essa figura holística, quase como se fosse espiritual, assim, uma figura de deusa mesmo, como a gente conhece. As deusas desse mundo, para o governo do mundo de Sentence to be a Hero, elas são armas biológicas. Elas só servem para enfrentar os demônios que atormentam esse mundo, né? E elas são descartáveis.
ninguém desse mundo respeita as deusas. Eles só utilizam elas como um acessório, né? Como uma ferramenta assim para destruir os demônios. E como vocês podem ver, é uma ousadia assim, uma autenticidade desse anime de meio que quebrar o padrão das coisas assim. Ele quer ser original, quer ser o autor, ele decidiu meio que fazer uma parada criativa, nadar contra a maré assim. A gente vê tanto anime igual, tanto anime de Sekai que é igual, só muda um pouquinho assim do mundo. A gente vê tantos protagonistas que são muito parecidos uns com os outros, né? E nessa história, assim, é tudo meio que deturpado, é tudo meio que alterado, assim, intencionalmente. Sentence to Be a Hero tá sendo animado pelo estúdio Kai, e esse estúdio é o mesmo estúdio que fez as últimas temporadas de Mushoku Tensei. Então, a gente já espera que a qualidade venha muito boa, né? As cenas de ação são extremamente fluidas, o anime ele é muito bem colorido, né? Tem alguns cenários dos animes assim que a gente pode pausar e colocar no papel de parede, né? Eu falo do ambiente em si, da vegetação, do que está acontecendo no mundo, né? E é tudo muito bonito. Assim, os personagens eles têm um design legal, não é nada fora do comum assim. E é visualmente, esteticamente bonito o anime. É bem feito, né? A animação. Isso já é um ponto muito grande para concorrer como melhor anime da temporada. E outra questão também é que, como eu disse, esse anime ele meio que subverte as expectativas. Ele meio que modifica, adiciona com um toque de autenticidade tudo que ele está se propondo a fazer. Nas batalhas de Sentence to Be a Hero, o Shiloh, que ele... Eu não vou dar muito spoiler para não estragar a experiência de vocês, mas o Shiloh, ele é um comandante que foi colocado nessa prisão, né? Nessa sentença de ser um herói. E o Shiloh, por ser um comandante, por ser um ex-comandante, ele nas batalhas, ele não só enfrenta e se transforma como em Dragon Ball Z, como em Black Clover, ele não só ganha um power-up e vence o inimigo, né? Ele não só vence o inimigo na força de vontade. O Shiloh, ele usa coordenadas, ele usa estratégia assim, militar. E ele fica meio que comandando como se fosse um general mesmo, militarmente. Ó, você vai para lá, você recue um pouco, eu vou tentar modificar aqui a forma que eu entro. E tudo isso é muito tático. Ao invés de ele ficar só lutando, só recorrendo a poder, que é legal também, a gente gosta disso em anime, mas o Shiloh ele meio que tem essa visão mais estratégica. E isso é muito bem utilizado também em Jujutsu Kaisen. Em Jujutsu Kaisen a gente tem essa questão de expansão de domínio, a gente tenta descobrir o poder do outro, como funcionam as regras do poder para tentar entender, e isso tudo deixa o anime muito mais rico, assim, muito mais interessante assim pra gente assistir, né? Pra gente tentar conhecer o mundo assim, né? Qual estratégia ele vai traçar. A gente vê isso muito também em Attack on Titan. E é muito legal isso, né? E é isso, o primeiro episódio ele estreou, ele tem umas boas cenas de batalha, ele introduz muito bem assim o mundo do anime, né? E resumidamente é basicamente sobre isso. Os prisioneiros desse mundo, eles são condenados a serem heróis de batalha, né? A se sacrificarem nas batalhas contra os demônios e terem que reviver o tempo todo para ficar salvando o governo desse mundo, né? E a gente tem essa questão das deusas serem armas biológicas e provavelmente deve ter muitos mais personagens para serem explorados, muito mais território assim de magia, de questão de poder para ser explorado, porque é só o primeiro episódio e eu gostei, eu achei muito promissor. Eu acredito que como o primeiro episódio foi esse estouro, eu acho que os próximos vão seguir sendo mantendo esse padrão de qualidade. E eu gosto muito do gênero Dark Fantasy, velho. É interessante. Chega desse otimismo, velho. Chega de. Pô, velho, tudo vai dar certo. Chega disso. A gente tá num mundo que
tem rumores de guerra aí o tempo todo, sempre todo mundo especulando que o mundo vai acabar e a gente precisa aceitar e conviver com isso, né? Aí é isso, eu gostei muito de Sentence to Be a Hero, acho que vai ser o anime do ano e eu deixo essa recomendação aí pra vocês. E o que é que vocês acharam? Comentem aí, falem a opinião de vocês. E é isso, pessoal. Eu não quis spoiler muito assim pra vocês assistirem e não estragar a surpresa.